E aí dava um efeito assim de túnel do tempo, viagem intergaláctica. Deus me livre, eu detestei, eu vou morrer, né? É muito cansativo. Mas passou 3 dias, eu falei, gente, eu quero de novo. Aquilo pra mim abriu uma coisa na minha cabeça. Falei, então tá, então já que pode, vamos. Pique de corpo, pique de pernas. Meu Deus, você malha muito. Gente, eu não malho. E eu sempre, tipo assim, eu tinha um dicionário em latim lá em casa. Publicitário, um jornalista, ele é a Barbie Profissões. Urge a necessidade de Me vocês... contratem, então. É casada, amigo. Não sei se com a mesma pessoa. Tá vendo? Todo episódio a gente te dá um motivo novo pra vir aqui no Lá no Bar. Eu tinha que nascer no Halloween. Você está tomando a primeira dose do Pode Lá, o podcast criado e desenvolvido pela agência MetaFox com o Lá no Bar, que fica aqui na 413 Sul. Então senta com a gente para conversar sobre empreendedorismo, entretenimento, saúde e cultura em meio à comunidade LGBTI. Tudo isso acompanhado de gelo e limão. E para dar início a essa série de episódios, procuramos o Ricardo Lucas, um dos responsáveis pelo Lá no Bar, para falar um pouco sobre a sua experiência em meio ao mercado empreendedor em Brasília. Ricardo, assim, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por abrir as suas portas para a Meta, para poder deixar a gente ter essa experiência com vocês. É um prazer nosso, Grazi. Muito obrigado a todos vocês. Então, assim, eu queria primeiro, para poder a gente começar a falar sobre o Lá, eu quero saber sobre você. Na sua carreira profissional, assim, o seu plano sempre foi começar a mexer com empreendedorismo, a criar o seu próprio negócio? Sempre foi o seu objetivo? Eu costumo pensar assim que portas foram se abrindo e eu fui me aventurando em cada uma delas, né? Acho que estava na faculdade de comunicação ainda, isso há mais de 20 anos, né, na Universidade de Brasília, e acabou que eu tive a oportunidade de ter trabalhos na comunicação, mas naquela época estava uma grande expansão em relação também a sites de agenda, e eu fundei um com colegas, né, assim, e a gente desenvolveu naquela época, então acabou que o entretenimento virou um braço importante, porque a gente falava sobre entretenimento naquele site, naquela época. Eu, Thales e Thiago, a gente tinha o Parou Tudo, que era o portal, não era nem LGBT nessa época, era GLS, né? Gays, então, lésbicas e simpatizantes. Então a gente reunia esse conteúdo de entretenimento, né, com a agenda da cidade, até que a gente passou a buscar divulgar esse portal, né? E foi aí que começou essa trajetória de mais de 20 anos que eu venho desenvolvendo aqui na cena brasiliense, né? E as oportunidades foram acontecendo. Acho que eu sempre me vi como um cliente consumidor, então eu fazia festa, tive espaços aqui na cidade, eu, Thales e Thiago, a gente teve um bar em 2011, até que quando a Vitória House, que funcionou durante 12 anos, ela já existia, teve uma oportunidade de vir aqui, então eu e o Luigi, a gente começou essa empreitada 5 anos atrás, aqui no Lá, e a gente passou aí por uma pandemia, né, assim, a gente está aqui aberto hoje em dia, né, a Vitória House não mais, então foi algo que foi acontecendo, né, acho que natural, porque acho que hoje tem 38 anos, eu nunca me deixei de consumir cultura, consumir entretenimento, eu me vejo muito em cada projeto que eu faço, eu me vejo como um consumidor dele também, sabe? Então acho que se eu faço uma coisa que eu vejo que as pessoas ao meu redor elas se divertem, ver pessoas completamente desconhecidas se divertem, então acho que essa missão de divertir as pessoas, ela continua fluindo bem e dá aquela renovada, então vou continuar, pegar uma ideia, tentar, porque acho que um grande desafio do entretenimento é que a gente tem todo dia alguém fazendo 18 anos. Então parece que a gente sente essa questão geracional muito mais rápido, né? Então imagina quantas estou falando, eu sou millennial, peguei a Z, tem tio YK vindo aí, enfim, várias gerações que a gente vai aprender, antes de ter um nome mesmo, elas já estão ali vivendo, consumindo cultura, consumindo entretenimento, né? Com diferentes padrões de consumo que há 2 anos atrás eram considerados, né, o habitual, né? Então é uma coisa muito dinâmica e eu, como bom aquariano, acho que eu gosto desse dinamismo, e o entretenimento, ele sempre foi
algo muito importante, assim, no meu dia a dia, né, em relação, me possibilitou fazer muita coisa, né, assim, e oferecer, acho que ofereci muito de mim, esse projeto, seja com o Thales, seja com o Luigi aqui, eu ofereci muito da gente, né, e a gente recebeu muito isso em troca com a comunidade, né, a gente se retroalimentou e foi, né, incentivando que artistas locais se desenvolvessem, né, entendendo como eram padrões de consumo, e a gente foi se adaptando ao longo desses anos. Então, assim, então era visando tudo isso, porque o Lá, ele nasce em 2018, né, meados de 2018 ali, e aí chega a pandemia, vocês acabam ficando sem forma de continuar, e aí ele encerra suas atividades. Acho que, creio que foram nas suas palavras, foi um adeus que virou um até breve, né? Mais tarde vocês voltam com as atividades, então foi buscando esse sentimento, voltando para esse sentimento que vocês decidiram reabrir o Lá e manter as atividades? Foi o seguinte, a gente abriu ele em 2019 e a gente não chegou nem a comemorar 1 ano de existência, então a gente teve, né, um lugar novo, ele sempre traz aquela questão de ser o lugar da moda, então bomba pra caramba, as pessoas vêm, viram uma febre doida, a gente nem tinha parado de aproveitar esse momento, né, que inclusive ele é importante quando você investe muito, para que a gente tenha um retorno, a gente nem conseguiu ter isso, e a gente já, logo no começo de 2020, antes da gente completar o ano, a gente tem ali pandemia, tudo, a gente decide fechar antes de ser obrigado a fechar, né, e aí a partir do momento que as regras ali foram sendo colocadas, então a gente vai abrir com mesas 2 metros de distância, a gente vai abrir depois com mesa com 1 metro de distância, a gente vai abrir até 8 horas da noite, não, agora a gente abre até 10, agora volta para as 8, né? Então foram vários momentos durante esses 2 anos e 4 meses, praticamente, do que a gente viveu, muito pouco diálogo do setor de bares, restaurantes e cultura com o próprio governo, então foi uma coisa muito traumática, né? Assim, acho que a gente manter a nossa equipe foi um grande desafio, mas a gente conseguiu não demitir ninguém nessa época. Então a gente fechou, reabriu, né? E passando esse turbilhão, né? De que foi essa pandemia, a gente está aqui aberto, né? Muita dívida renegociada com o banco, né? E porque as pessoas pensam que é uma maravilha, né? Assim, mas às vezes é muito mais assim de uma vontade pessoal. Não, acho que o que a gente está fazendo aqui está fazendo diferença na vida das pessoas que estão conosco, dos artistas que trabalham conosco, nas pessoas que estão aqui, porque é um lugar seguro, bem diferente de outros lugares, né? Então, porque o espaço LGBT em si, ele oferece isso para o público LGBT, é um espaço seguro. Inclusive, quando a gente tem, às vezes, clientes mulheres heterossexuais, elas também se sentem no espaço seguro aqui, porque de fato você tem uma sensação de pertencimento, diversão, né? Então a gente passou por essa maluquice aí que foi a pandemia, foi muito aprendizado, né? Muito cabelo branco, mas a gente tá vivendo, né? Assim, eu acho que hoje em dia eu posso falar que a gente está num pós-crise, que vendo colegas de outras cidades, acho que o pós-crise aqui em Brasília está um pouco mais difícil do que em alguns lugares, porque tem aí uma geração nova e novos padrões de consumo, quem estava saindo, agora está saindo de uma forma diferente, então a gente tem que ir indo por aqui, se adaptando e fazendo nossos testes, para que a gente se continue, né, mais tempo, né, para que esse projeto seja mais, né, que sobreviva o quanto ele puder sobreviver ainda, né. A pandemia realmente, ela foi uma novidade em muitos âmbitos, assim, né? A gente não estava muito preparado, a gente nunca esteve preparado para a grandiosidade que foi. Eu tenho 20 anos de noite, né? Você sabe que anos atrás, eu não vou lembrar, não sei se era 2011 ou 2012, teve uma pandemia de H1N1 e naquela época não foi obrigado a fechar. Mas assim, o nosso público, se ele era 100%, ele caiu para 33%, porque as pessoas naquela época estavam com medo de saírem e serem infectadas por aquele vírus que estava circulando, né? Então, só que não foi, dessa vez foi diferente, existia, né, a gente foi dos primeiros negócios assim que decidiu parar por conta própria, enquanto as coisas estavam, né, naquele ápice, né? E depois o próprio governo foi regulando, né, isso, não, educação pode, restaurante não pode, shopping pode, não pode, viagem pode, não pode, com que regra, né?
Mas assim, a gente tinha vivido, mas dessa forma, dessa proporção, as gerações que aqui vivem não tinham vivido com tanta força. Então deixou muita marca, muita cicatriz. Eu como empreendedor fico muito triste assim de ter um negócio que não sobreviveu à pandemia, ele tentou voltar, que foi a Vitória, e ver tantos outros negócios que não sobreviveram, né? Fecharam e não voltaram, ou que voltaram e não conseguiram manusear bem todas essas variantes que a gente tem aí postas, que é nesse pós-crise que a gente está vivendo. Eu acho que complicou um pouco porque a proposta do Lá no Bar é isso, né? Ele é um lugar onde vai ficar muita gente pertinho, assim, é a muvuca, é a dança, é pista de dança, é todo mundo junto. E aí eu acho que todos esses requisitos que foram pedidos durante o período de pandemia acabou realmente, assim... Você sabe que uma herança até interessante, bem diferente que a gente teve da pandemia, aqui a gente não tinha mesa nenhuma. E porque era o nosso modelo, inspiração de negócio, era tipo pubs europeus, americanos, que você ia até o balcão, se servia e tal. Então não era uma balada, mas era um pub, que as pessoas esquentavam, que iam após os bares também. E nisso a gente tinha só esses bistrôs, essas mesas altas que as pessoas podiam apoiar um copo e tal, então as pessoas circulavam mais, se esbarravam mais, conheciam mais gente, o que era muito legal, sempre foi esse projeto. Cara, isso é uma coisa que não vem, porque acho que quando você vem ficar numa mesa, você fica até às vezes um pouco mais afastada de conhecer e conviver com outras pessoas, né? Então hoje em dia o nosso térreo ele é 100% mesa, né? Assim, tem pessoas que estão curtindo ali com apoios e tal, mas a gente nessa época a gente colocou um karaokê que hoje tem todos os dias da nossa programação, e as pessoas que vêm aqui frequentar o karaokê, elas querem estar numa mesa, pedir um petisco, uma forma bem tradicional de consumir o bar. Aqui na pista, que é onde a gente está gravando, né, aqui nesse momento, né, aqui já tem uma questão mais balada e tal, que a gente adapta o tamanho, adapta os formatos a cada dia da semana, né, mas foi uma herança da pandemia. A mesa não existia, teve até uma época que melhorou um pouco essa questão da pandemia, a gente chegou a funcionar um hookah de narguilé aqui embaixo, a gente fez um novo sistema de exaustão e tal, e a gente tinha que ter mesa separada aqui, tipo, poxa, num lugar fechado, então que tipo de negócio? Então a gente adaptou, depois a gente tirou essa questão do narguilé, a gente abriu um outro espaço aqui ao lado, que a gente tinha o lá e o cá, né? Então foi durante a pandemia também, e lá eram casulos totalmente isolados, então as pessoas não tinham menor conexão com as outras mesas e tal, era bem interessante, assim, uma coisa... uma arquitetura um pouco oriental. Eu dei uma olhada nos projetos, que vocês tinham publicados. Era uma matéria que falava um pouco sobre a volta do lá, a criação do cá e essas inspirações sobre a arquitetura. Eu dei uma olhadinha lá, eram uns cubículos, assim. Exatamente, eram muito tipo bacana. Cubos, umas cápsulas, né? Assim, Quando a gente começou a criar a identidade do projeto do Pode Lá, a gente riu muito porque a palavra podcast já é muito manuseável, assim, dá pra brincar muito com ela. Só que lá no bar também é caricatíssimo, assim, dá pra brincar muito. Existem, assim, não, a gente vai lá no bar e tudo. E aí eu queria saber como que foi que vocês chegaram ao plano de, não, então vai se chamar Lá no Bar, por isso. Esse nome veio, assim, de repente, né? Assim, então, a gente pensou lá e automaticamente viu que criou uma conta no Instagram e a gente, então a gente vai construir essa... A gente sempre jogou essa história para os clientes fazerem a piada. O nosso filho de 9 anos, ele adora, né? Onde? Lá onde? Qual bar? Bar, no lá e tal. E vira um diálogo bem pitoresco que as pessoas, sabendo ou não que existia essa piada interna nossa, esses diálogos, eles aconteceram muitas vezes, né? Às vezes você coloca no aplicativo no Uber e tal, outro aplicativo de mobilidade, lá no bar, às vezes o motorista ri também e tal. É muito caricato. Porque é diferente. E aí, como a gente optou por substituir o acento por H, né, para colocar já essa identidade de algo LGBT, então a gente fez vários drinks e o nosso cardápio, né, todo adaptado, né, de que as palavras tônicas eles vinham com H, a gente substituiu o acento pelo H, então a gente criou essa imersão, assim, dentro do nosso cardápio também, assim, de sempre substituir, né, os acentos pelo H, de uma forma que é um pouco, vem do
do Pajubá, né, que é uma língua que muitos LGBTs, principalmente as travestis, durante as décadas de 70, 80, 90, esse dialeto paralelo se desenvolveu, né, enfim. Aqué, aro, dinheiro, amapô, rachada, mulher, racha. E aí, hoje em dia, isso tem muito dentro da nossa comunidade, na população LGBT, de usar essas palavras do Pajubá e tal, e que é uma forma assim, aí, não sei o que e tal. E aí você traz, assim, poxa, a gente tem vários elementos aqui, a gente tem a bandeira arco-íris, mas a gente tem várias formas de homenagear a nossa própria comunidade e a própria vivência, né? Seja que tem um bingo, mas é uma drag queen apresentando um bingo, é uma drag queen apresentando um karaokê, é um gay mais afeminado apresentando Just Dance e tal, enfim. Eu acho que a palavra não seria sublime, mas que vocês deixam referências, um pouco de referência em cada ambiente físico, em cada atração que tem no bar, que vai criando essas características que remetem à comunidade, não? Acho que é isso, a gente tem que falar. Como LGBT, eu acho que a gente fala daqui para nossa comunidade. Só que a gente cria esse espaço seguro, tem várias pessoas que elas vão se identificar e se divertir com a história que a gente está contando, com o ambiente que a gente está proporcionando, né? Então, se nossas especialidades são drinks e coquetéis, a gente fala muito bem com o público feminino também, né? Então, eu acho que quando você... Aqui é um bar LGBT, mas se você... Poxa, você tem o seu irmão que é LGBT, você tem o amigo da faculdade, etc. Então vocês podem vir aqui numa mesona do karaokê e todo mundo se divertir, assim como a gente frequenta espaços que são ditos de heterossexuais, ou playboys, ou etc, né? Enfim, ou espaços né, que estão ali, sei lá, num baile no morro, ou na periferia, ou é uma casa de sertanejo, enfim. Existem LGBT em todos esses espaços também. Assim como existe, a gente tem uma clientela cis heterossexual que se sente à vontade, né? E acho que isso é importante, mas sem perder a nossa característica, né? É uma drag queen apresentando. Então, poxa, se você tem preconceito com uma drag queen, se você não pode ir num ambiente que o banheiro é unissex, que a gente não tem distinção de gênero, então a pessoa vai ficar desconfortável e talvez não volte, né? Mas, assim, a gente então oferece realmente esse espaço seguro para que as pessoas se divirtem, e esse é o grande sucesso. A gente tem utilizado, inclusive, esse slogan ultimamente, o bar mais divertido da cidade. Ai, gente, com toda certeza. Aquele dia que eu vim, acho que é porque eu tava um pouco cansada do trabalho, mas onde eu olhava tinha coisa pra fazer, eu fiquei encantadíssima. Os drinks são bonitos, são gostosos, tem coisa pra fazer todo fim de semana, tem uma atração. O espaço é muito bonito, se você ainda não conhece o lá, você tem que vir até aqui pra poder saber, porque só dá pra explicar com você vendo mesmo. Mas você comentou um pouco sobre essas questões, tipo, como que dá pra dizer? Essa certa negligência por parte de outras pessoas que não aderem à comunidade. Você já teve algum problema com isso? Tipo, alguém veio frequentar o bar e aí, sei lá, criou uma situação homofóbica ou tratou alguém mal, ou então, assim, alguma coisa assim? A gente sempre tem no perfil da nossa gerência, da nossa casa, porque a gente tem, a maioria da equipe é sempre LGBT, a gente faz campanhas também de identificar ele dele, ela dela, assim, para as pessoas saibam qual que é o gênero correto, né? A gente tem vários momentos, assim, durante esses 5 anos, né? Então a gente é muito educativo em campanhas da internet sobre o que é o espaço, a gente avisa na recepção que é assim, que o banheiro é unissex, porque a gente consegue já filtrar. Então, a gente teve muitos poucos problemas aqui, né? Assim, então, assim, quando a gente sempre teve na nossa gerência uma figura, assim, de mãezona, assim, sabe aquela pessoa que vai, conversa, não é legal. O segurança daqui da casa, o chefe de segurança, ele vem comigo de outras casas que já trabalhou também, que também ele sabe, acho que hoje você passou da conta, não, dessa forma. Então, geralmente a gente consegue desarmar algumas situações antes que ela vire um problema. As poucas vezes quando eu acho que
quando existe algum problema, aí a gente tem que acionar, né, a supervisão, né, da polícia, né, que vem acompanhar e tal, já teve, né, mas assim, e a forma como a gente leva a sério quando as questões, alguma questão, né, acontece, mas os ambientes LGBT são tão pacificados, assim, São ótimos mesmo. né, diferente de outros lugares, assim, tipo, às vezes uma briga de casal aqui vai ser uma briga verbal, né? Então a gente... A maioria das complicações que vem são pessoas de fora que chegam até aqui e causam complicações. Sim. Não, acho que nem isso. Acho que assim, quando você vê alguma confusãozinha assim numa casa LGBT, às vezes é uma discussão verbal ali de ciúme entre duas mulheres, entre dois homens. Tipo assim, é uma coisa que é muito fácil assim de resolver, sabe? Então acho que o ambiente LGBT tem isso, né? Mas, assim, a sorte que geralmente não são pessoas agressivas que partem para as vias de fato, né? Então a gente tem aqui nossa segurança e tal, que está preparada para evitar isso, mas isso não acontece. Ainda bem, porque acho que a própria experiência de ser um espaço LGBT, por isso que a gente fala muito que o espaço LGBT oferece segurança. Então tem muito disso, assim, sabe? De vir aqui, se sentir bem, se sentir segura. A menina heterossexual vem aqui, sabe que não tem... aquele tipo de macho que tá puxando ela pelo cabelo, então ela se sente bem, se sente segura, às vezes ela namora, então também é uma coisa tranquila, poxa, o Vale Night ali, a noite das amigas, da garota, o namorado também sabe que, né, enquanto, sei lá, então, os meninos vendo futebol, sei lá onde, as meninas estão aqui virando shot de tequila, não sei o quê, uma despedida solteira e tal, e se divertem, é um espaço, né, que é seguro, e acho que isso funciona muito bem, assim. Eu ia introduzir essa pergunta falando, vamos conversar sobre o elefante na sala, mas eu acho que é melhor eu adaptar isso e colocar pra gente conversar sobre a escada da sala, assim, vocês são donos da escada mais famosa, pelo menos de Brasília, ela é a mais famosa, então eu quero saber, o público quer saber, todo mundo quer saber, como que foi que essa escada brilhante, incrível, nasceu? Vocês só colocaram umas luzinhas e ela virou o sucesso que é? Ela foi projetada previamente? Como que foi? Acho que como eu tinha comentado, a gente mirou muito numa referência de pubs europeus e tal. E nesses espaços, às vezes você tá num ambiente e de repente tem uma portinha que te leva quase para uma outra dimensão, assim, né? Então tinha essa referência. Então quando a gente encontrou a oportunidade desse ponto físico aqui na Asa Sul, então ele é térreo, sobreloja e subsolo. Então a gente tinha de alguma forma oferecer coisas diferentes para cada um desses espaços e conectar de uma forma que as pessoas circulassem, né? Então, do ambiente térreo para o subsolo, que são os maiores ambientes aqui, a nossa sobreloja é um espaço mais para aniversários mais privados, ali para 30, 40 pessoas comemorarem de uma forma mais íntima, né? Então, como o térreo era o principal ambiente e o subsolo também, né? Então a gente tinha no térreo a gente tem só um banheiro PNE, aqui todos os nossos banheiros estão localizados, então a gente tinha um movimento. Então essa escada aí do térreo para o subsolo, do subsolo para o térreo, ela tinha esse fluxo, né? Porque a gente tem uma outra escada de emergência e tal, que não é para fluxo, né? Então a gente tinha aí essa escada principal e a escada tem que ser um local iluminado, seguro, né? Porque a gente tem pessoas circulando, claro e tal. E aí eu tinha salvo uma referência, assim, porque como comunicador eu sempre salvo algumas referências, tipo assim, a gente vai salvando alguma coisa, alguma ideia, um bloco de notas, alguma coisa, um nome que vai ser o nome de uma festa depois, né? E eu tinha salvo um amigo meu, uma vez ele tava na Semana Moda de Milão, e nessa época no Instagram tava na moda bumerangue. Então era um corredor de luz, e esse amigo, né, que trabalha com moda, ele tava lá, e aí era tipo uma espiral de luz, assim, aí dava um efeito, assim, de túnel do tempo, viagem intergaláctica, meio Star Wars e tal, Jornada das Estrelas, e tinha salvo essa referência, a gente trouxe, né, pro estúdio de arquitetura que fez o projeto aqui da casa, que chama Design ao Quadrado, o Luiz Gustavo e a Fabiana, a gente trouxe essa referência. E acho que hoje eu vou contar uma coisa, assim, do sucesso dessa escada, acho que eu nunca gravei isso, porque acho que era um pouquinho do segredo, assim, mas acho que como tá aí já o sucesso posto, a escada tem uma paginação bonita, porque a gente tem essa referência meio que dos feixes de luz, meio Star Wars, assim, a hora que acelera da velocidade da luz, assim, você tem esses feixes de luz, né? São 48 lâmpadas ali na nossa escada,
é uma luz mais quente do que fria, então dá um aspecto bacana na pele das pessoas. E você sabe que o segredo dela é que ela é um estúdio perfeito. Então, o segredo da escada é que a pessoa sempre se sente mais bonita. Porque ela não tem sombras, não tem distorções de como ela vê. Não importa se o celular dela tem mais qualidade na câmera ou não, a foto vai sempre melhor do que ela costuma ter. Nossa. Então, o segredo é uma grande iluminação. Então, assim, as pessoas passaram a vir para cá, as pessoas passaram a postar, e durante os nossos primeiros 4 anos, os nossos clientes colocaram esse título da escada mais famosa de Brasília, e alguns colocam até do Brasil e tal, porque não é muito comum ter uma escada, né, que é só um lugar de passagem, que seja tão famoso assim. E hoje em dia virou um ponto turístico aqui da cidade, né? A gente tem muitos clientes de fora de Brasília que vêm procurar, assim, talvez é mais tão disputado quanto tirar foto na catedral, né? Eu tava conversando com algum amigo meu e eu falei, não, vou gravar um podcast lá com o pessoal do Lá no Baile. O da escada? Aí eu, gente, que há nessa escada? Aí quando o Jansen me trouxe aqui pra conhecer a escada pessoalmente, a senhora escada, eu entendi o porquê, gente. Ela é muito bonita, muito chamativa, dá essa sensação de movimento. E eu nunca tinha parado pra me atentar a isso. Realmente, as fotos vão sempre sair muito boas. As pessoas se sentem bem, se sentem bonitas, isso faz bem pra autoestima. E uma coisa que faz bem pra autoestima da pessoa, ela tem vontade de postar, inclusive no feed. Tem milhares de posts nos feeds, as pessoas postam aqui nos stories, muitas vezes a gente reposta também, né? Então tem esse ciclo virtuoso ali de que as pessoas se sentem bem. Pra gente, virou o nosso cartão postal, ele foi até copiado em outras cidades, inclusive, assim, pelo Brasil durante esses 4 anos. E durante 4 anos a gente nunca usou nada, assim. Esse ano a gente fez 5 anos agora da nossa inauguração em julho, e a gente colocou lá uma lâmpadazinha, a escada mais famosa de BSB. Por quê? Porque a gente está trabalhando um novo slogan atualmente, como esse consolidou pela boca a boca das pessoas, a gente está agora também consolidando, porque a gente sabe que a gente não é no espaço novo da cidade, então a gente quer se consolidar como, aqui é o bar mais divertido da cidade, porque primeiro que a gente voltou agora em junho, né, quando a gente fez 5 anos, abrir todos os dias, e o que é bem interessante, a gente tem um funcionamento amplo, a gente funciona até tarde, então as pessoas conseguem vir de outros lugares para cá, né, então dá esse dinamismo de que eu vou cantar karaokê, eu vou jogar brinco, eu vou ganhar um prêmio, eu vou ver um show, uma performance de uma drag queen, eu tenho música que eu gosto, música divertida para dançar, eu tenho drag queen tocando DJ, tem uma variedade sonora, né? Então a gente abre todos os dias aqui e as pessoas encontram diversão. Pode encontrar gastronomia, a nossa coquetelaria foi criada com muito cuidado, a mixologia e tal. Tem muitas coisas que nos diferenciam de outros lugares. Mas a gente oferece gastronomia, a gente oferece a mixologia, coquetelaria, mas a gente oferece, sobretudo, diversão. Assim, é a forma mais pura e leve. E hoje em dia a gente percebe que a gente está num momento muito interessante assim, da casa, que a gente furou uma bolha, a gente vê questões geracionais, idades diferentes, tipos diferentes, backgrounds diferentes, assim, a gente vê pessoas convivendo no mesmo espaço, coisas que talvez em outros lugares ela tá mais nichada. Se eu gosto de pagode, eu vou naquele lugar, se eu vou sertanejo, naquele lugar, se eu quero num lugar assim, eu vou para esse lugar. Então a gente consegue ter uma variedade de pessoas, então você vê pessoas diferentes, e isso também é legal para paquera, né, porque você vem aqui, você tem possibilidades diferentes para paquera. Eu tô casado ou não, etc. Eu quero só me divertir. Então eu venho aqui só para cantar, só para dançar. Tem dia aqui que a nossa pista, durante uma semana, uma quarta-feira, às vezes dá, sei lá, 30, 50 pessoas numa pista. Então a gente até diminui um pouco aqui o espaço da pista, mas às vezes tem 10 pessoas dançando aqui na frente do DJ e a pessoa sai daqui assim, suada, com a sensação de que ela teve à noite, porque ela decidiu, por algum motivo, passei no mestrado, né, aconteceu alguma coisa boa, ela quer sair naquela quarta-feira e ela sabe que aqui tá aberto, sabe que aqui tá aberta mais tarde, ela vem e se diverte. E você vê aquela pessoa que sai daqui pingando de suor, assim, que se divertiu. Nossa, que legal. Então, a nossa missão de divertir as pessoas, de oferecer um local seguro, tá funcionando. E acho que a escada ajudou muito a gente, né? Foi uma referência muito positiva que a gente contou com esse boca a boca
né, pelos próprios clientes, né? Ela é icônica. Faraônica, babilônica, mesopotâmica, cleopátrica, lacrônica, divônica, bafônica, bafonérica, apoteótica, nabucodossoriana. Mas assim, então, o Lá é o bar mais divertido da cidade, né? A gente quer fixar isso na cabeça das pessoas, né? Certo. Acho que publicidade é isso, né? Assim, né? A gente tenta colocar e fala, não, caramba, divertir? Lá. Mas o que eu quero saber é se estar à frente, trabalhando no Lá, sendo responsável pelo Lá, é só divertimento também? Ou existem não. alguns ossos do ofício? Eu costumo dizer assim, acho que divertir as pessoas é uma das coisas mais sérias possíveis, né? Verdade. Da Então, forma correta, né? porque se você tá lidando com bebidas, alimentos, então assim, você tem excesso de bebida, você tem a qualidade do alimento que você serve, né? Você tem várias questões, a segurança da casa, equipe de brigada, várias situações e mecanismos complementares, uma equipe bem treinada, né? Todos os equipamentos de segurança que previnem qualquer tipo de sinistro, né? Tudo funcionando bem, então é muito sério você divertir as pessoas, mas como eu falei, acho que durante esses 20 anos eu sempre me coloco como público consumidor. Se eu vir aqui e eu não ver que eu não estou me divertindo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Uhum. Então, será que eu tenho que mudar esse DJ ou esse estilo sonoro, etc. Tem alguma coisa, porque você começa a observar aqui do lado, tá se divertindo, não tá? Para além dos gostos pessoais de cada um, a gente tem que ser mais, trabalhar num senso comum. E obviamente, né, assim, empreender no Brasil não é fácil, ter sobrevivido a uma pandemia não é fácil. Então, esses ossos do ofício, né, então, né, você tem um lugar que paga seus impostos, que está, né, com todos os funcionários, né, registrados, conta com uma equipe extra também que vem ajudar a gente pontualmente alguns dias. São muitos compromissos, né, oferecendo quase que um palco fixo para muitos artistas da cidade também. Sem contar que está atrelado ao turismo de Brasília também, né? Exatamente. Eu adoro os nossos clientes turistas, assim, eles fazem uma diferença enorme aqui pra gente, sabe? Porque acho que o cliente daqui da cidade, às vezes ele tá mais atrelado aos modismos, às novidades que estão, porque esse lugar é novo, eu vou lá, vou passar a frequentar. O cliente turista sabe que aqui é um lugar, assim, sem erro e tal, então ele vem, né? É muito, muito importante que a gente esteja, né, reabrindo, né, agora todos os dias da semana. Então, às vezes, a gente está aqui numa terça-feira, que tem um karaokê super cheio, porque tem um grupo de 50 auditores fiscais da cidade. Que vão voltar na quinta. Que eles vieram aqui pro karaokê. Ah, mas a pista não está aberta? Não, porque a pista abre aqui de quarta a domingo e o karaokê é de segunda a segunda, né? Então eles vêm, né, opa, que legal, então a gente vai para uma churrascaria na quinta-feira e depois a gente vai dançar, vai cantar mais karaokê, né? Então eu acho que esses turistas, às vezes a gente tem um grupo ali de 20, 30, 40 pessoas, às vezes tem 1, 2, 3 pessoas ali que já ouviram falar, que ajudam a ser uma boa referência, ou às vezes a própria busca pelo Google ajuda, as pessoas estão lá buscando um bar aberto, né, assim, etc. A gente está próximo aqui a uma região, né, que tem muitos hotéis na cidade, né, que é o setor hoteleiro sul e norte, o setor de hotéis e turismo, né, então a gente está, de certa forma, conectado com esses espaços, os centros de convenções. Bem localizado. De fato, né, a gente está aqui na Asa Sul, é um espaço muito nobre, é muito caro estar aqui na Asa Sul, mas a gente permite que seja fácil que o turista ele consiga visitar e por conta da escada, né, a pessoa chega aqui. Vamos supor que a pessoa ligou o Tinder. Tem várias fotos da escada ali nesse aplicativo. E a pessoa pergunta, mas que foto é essa? Que lugar é esse? E tal. E as pessoas elas seguem pessoas de outros lugares, né? Então, que lugar é esse? Que legal, etc. Então, tem isso. Acho que o turismo aqui sempre foi um super parceiro. Eu acho que o Brasil tem, inclusive, muito potencial para ser desenvolvido. Eu acho que a gente poderia, né, acho que o setor público e o setor privado, eles podiam trabalhar mais juntos para que se possa desenvolver. Existe o turismo arquitetônico, institucional, etc., mas tem um grande potencial para eventos, espero que tenham cada vez mais. Assim. No âmbito cultural como um todo, a gente tem bons artistas, a gente tem bons espaços, a gente tem muita capacidade. É uma cidade para grandes eventos sem perrengue, né? É verdade. Porque várias outras cidades no Brasil tem muito perrengue, tem muito trânsito, tem espaços que não funcionam bem, a gente tem uma seca
ampla, problemas que a gente vê uma seca muito forte, assim, mas assim, a gente tem 8 meses de estiagem aqui, que é ideal para quem faz evento, planejar um evento sem cobertura, que você sabe que não vai chover, isso faz muita diferença, né? Então esse ano, a gente teve experiências, né, como você vê o Alok fazendo aquele show gigante no meio da esplanada e foi super seguro, e o carnaval da cidade está cada vez mais indo para esse caminho de oferecer um espaço mais seguro, que tem uma triagem da segurança pública ali. Então, Brasília tem potencial para esses grandes eventos, e o turista vem, ele quer consumir o que a cidade oferece, e o Lá está aqui, assim, como essa referência turística que é muito importante. Concordo. Então, assim, para dar uma finalizada, eu gostaria que você citasse 3 palavras do que significa o Lá para você, em qualquer âmbito. Eu vou pegar nessa palavra que é divertido. Vamos divertido, né? As pessoas têm que sonhar. Eu quero me divertir. Lá no bar é o bar mais divertido da cidade. É isso, é divertido. Aqui é diário, né? Porque a gente está aqui todos os dias, de segunda a segunda, né? E o Lá é, acho que seguro, né? Esse ambiente, né? Acho que isso fica marcado pela nossa experiência. Com toda certeza. Eu ia falar que, assim, eu acho que uma das coisas que mais pode ter auxiliado vocês, principalmente na volta do Lá, no renascimento do Lá, é porque é algo muito caricato, ficou no coração das pessoas. Eu lembro de, dando uma olhada nas matérias da época que se encerrou, era muito claro que a falta do Lá ia existir, que as pessoas iam sentir falta do Lá. Não porque é um lugar específico, mas por tudo isso, pela disposição dos ambientes, por ser um lugar seguro, por criar essa conexão, assim, não, porque o Lá, além de estar aberto todos os dias, ele tem karaokê, ele tem tal coisa, tem aquele drink lá, não sei o que, vai ter atração de tal coisa. Então eu acho que é muito sobre isso também, que vocês foram criando uma herança e uma identidade muito, muito forte. Igual eu falei, vou interessar o pessoal lá do Lá. O da escada, a escada lá é muito legal, porque lá é muito interessante. Então é muito sobre isso. E é muito bacana que tenha gente aqui em Brasília que faz essa parte bonita do empreendedorismo, que tenha essa paixão e que tenha negócios tão, assim... A palavra é bem estruturado, mas eu acho que é muito além disso. Pra gente foi um prazer participar desse piloto, né? Receber aí os próximos episódios, né? Personalidades importantes da cidade. Acho que vem muita coisa boa, sucesso ao Pode Lá, né? Essa parceria muito bacana pra gente, tá sendo muito, muito prazeroso fazer isso com vocês. Muito bom mesmo. E assim a gente encerra o primeiro episódio do Pode Lá, mas continua com a gente sem medo da ressaca do dia seguinte. Ainda tem muita coisa.